Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Rebeca. Eu sou aluna do Laboratório de Biologia Celular de Secreção da Universidade Estadual de Maringá. Hoje vou apresentar o trabalho titulado Restrição Proteica Calórica na Adolescência e a sua implicação no sistema cardiovascular de ratos adultos. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema. Então, a hipertensão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tinha atingido várias pessoas ao redor do mundo, de forma que em 1975, 594 milhões de adultos estavam com hipertensão. E em 2015, esse número aumentou drasticamente, de forma que 1,13 bilhões de pessoas passaram a ter hipertensão, sendo essa incidência maior em países de baixa e média renda. E essa hipertensão, ela possui uma relação com a desnutrição, de forma que estudos com o conceito Doherty, então, conceitos sobre origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, demonstram que insultos, como por exemplo a desnutrição, quando ocorridos em fases críticas de desenvolvimento, como por exemplo a gestação, a lactação ou a adolescência, poderiam desencadear disfunções cardiovasculares na vida adulta, como por exemplo a hipertensão. E na literatura, tem poucos estudos que enfatizam a adolescência como uma fase crítica de desenvolvimento. Mas temos alguns estudos no nosso laboratório que demonstram que, quando avaliados os parâmetros metabólicos, esses animais foram programados para síndrome metabólica. Então, eles apresentam uma hiperglicemia, uma hiperlipidemia e uma hiperlipidemia, com um aumento do perfil lipídico. E no trabalho do nosso laboratório, quando avaliados os parâmetros renais, esses animais apresentam uma taxa de filtração glomerular e proteinúria similar entre os grupos, então sem uma evidência de inflamação ou fibrose renal. E nesse mesmo trabalho, quando avaliados os parâmetros cardiovasculares, eles apresentam um aumento da pressão arterial com uma disfunção autonômica cardiovascular, de forma que nesse trabalho nós vamos explorar um pouco mais essa disfunção autonômica. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar se a restrição proteico-calórica na adolescência induz a hipertensão relacionada a uma disfunção autonômica. Então, para isso, utilizamos ratos machos Whiston, obtidos do betel setorial em 25 dias de vida. Dos 30 aos 60 dias, esses animais receberam uma dieta LP, 4% de proteína, e uma dieta NP, com 20% de proteína. Dos 60 aos 120 dias, tivemos uma recuperação dietética com uma dieta NP, uma dieta controle. E aos 120 dias, tivemos a avaliação dos parâmetros cardiovasculares. E com a análise, utilizamos o software Windac, a dimensão de Codas, e análise estatística com o teste T-Student. Então, os resultados obtidos nesse trabalho, demonstramos que tem um aumento da pressão arterial média nos animais LP, sem alterar a frequência cardíaca aos 120 dias. E quando realizada a análise espectral dos parâmetros basais de pressão arterial, verificamos um aumento da atividade simpática vascular, sem alterar a atividade parasimpática cardíaca. No entanto, com o aumento da atividade simpática cardíaca, um maior balanço autonômico e uma maior tensão autonômica global, que reflete uma medida de risco cardiovascular aumentado nesses animais. E quando avaliada a atividade simpática vascular após a infusão do hexametônio, sendo o hexametônio bloqueador ganglionar, ele bloqueia tanto o simpático como o parasimpático no gânglio. Então, após a infusão dele, observamos uma queda da pressão arterial. No animal do LP, apresenta um aumento do delta dessa resposta após a infusão do hexametônio, evidenciando um aumento da atividade simpática vascular, que pode ser confirmado também quando realizado a análise espectral desse parâmetro. Também observamos o aumento da atividade simpática vascular. E na avaliação também cardiovascular, após a injeção da metiatropina e do atenolol, sobre a metiatropina, um antagonista do receptor muscarínico, que usamos para avaliar a atividade parasimpática cardíaca. E o atenolol, ele é um antagonista seletivo do receptor beta-1, que usamos para avaliar a atividade simpática cardíaca. Então, observamos que não houve uma diferença tanto na atividade parasimpática como na atividade simpática cardíaca. E após o duplo bloqueio, com a metiatropina e atenolol,
Verificamos também não houve uma diferença na frequência cardíaca intrínseca entre os grupos. Na sensibilidade do baroreflexo, avaliada após a infusão da fenilefrina e do nitroprusiato, sendo a fenilefrina um agonista seletivo do receptor alfa-1, provoca um reflexo de bradicardia em resposta ao aumento da pressão arterial. E o nitroprusiato, ele é um vasodepressor, que vai provocar um reflexo de taquicardia em resposta à diminuição da pressão arterial. Então, verificamos que não houve uma diferença na sensibilidade do baroreflexo induzido por fenilefrina e nitroprusiato. E na sensibilidade do baroreflexo espontâneo, então, tanto na efetividade como no ganho do baroreflexo, não houve uma diferença entre os grupos. Então, em conclusão, a exposição à dieta pobre em proteínas durante a adolescência induz a hipertensão na vida adulta e pode ser sustentada por aumento da atividade simpática vascular e cardíaca. Então, meus agradecimentos a todos do Laboratório de Biologia Celular e Secreção, à Universidade Estadual de Maringá e também às agências de fomento CNPq e CAPES. Obrigada. Olá a todos, apresento agora nosso trabalho aqui intitulado Efeitos de diferentes cadências na frequência cardíaca de idosos, utilizando aparelho das academias da terceira idade, com os autores Welmo Barbosa, Roberta Rica, Carlos Reis, Ana Paula Leopoldo e Danilo Salles Boccalini, e suas respectivas filiações do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Experimental do Centro de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Espírito Santo e o Departamento de Educação Física da Universidade Estácio de Sá. Como introdução, embora a efetividade das academias da terceira idade, que são as ATIs, estejam consolidadas em promover facilitações de comportamento ativo, este programa ele ainda permanece carente de informações de alterações fisiológicas que ocorrem durante sua prática. O objetivo desse estudo foi avaliar efeitos de diferentes cadências em parâmetros de frequência cardíaca de idosos utilizando os aparelhos das academias da terceira idade. Como metodologia, 15 idosos fisicamente independentes participaram de forma voluntária deste estudo. Para isso, foram realizadas 3 sessões de exercícios com duração de 30 minutos, distribuídos aleatoriamente com as cadências baixas, aqui representada pela letra B, que significa um movimento a cada 2 segundos, a média, um movimento por segundo, e a alta, 2 movimentos por segundo, todos com 30 segundos de estímulo e 30 segundos de recuperação, utilizando os seguintes aparelhos aqui descritos: o elíptico, o remo, o surf e o leg press. Foram analisados também a frequência cardíaca antes, durante e imediatamente após as sessões. A diferença entre os parâmetros foram analisados pela análise de variação da nova e o teste T com nível de significância de P menor que 0,05. Já nos resultados, foram encontradas diferenças na frequência cardíaca absoluta das sessões entre a cadência baixa, com 107 bpm, a cadência média, com 130 bpm, e a alta, com 149 bpm. Resultados semelhantes também foram encontrados na frequência cardíaca relativa, onde os valores da cadência baixa foram inferiores à média e à alta, que também diferiram entre si. Assim, podemos concluir que a realização de diferentes cadências induziu diferentes respostas em indicadores de carga de treinamento, proporcionalmente à sua velocidade de execução de idosos submetidos à sessão de exercícios em ATIs. Entretanto, a cadência moderada proporcionou elevação da frequência cardíaca com valores considerados seguros para a realização dos exercícios.
Esse é nosso trabalho. Agradeço a todos e um muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Evelyn Pereira de Melo e sou docente de medicina da Federal da Paraíba e vou tratar sobre arritmias em crianças, quais os desafios para o diagnóstico. Bem, as arritmias elas se configuram como bradicardias e taquicardias. A bradicardia ela é definida pela frequência mais lenta, frequências cardíacas inferiores a 100 batimentos por minuto, em crianças até 3 anos de idade, e 60 batimentos por minuto em criança de 3 a 9 anos e menos de 50 batimentos por minuto em pacientes de 9 a 16 anos. Já as taquicardias, elas são definidas por frequências cardíacas maiores que 120 batimentos por minuto. Então, é muito difícil avaliar a verdadeira incidência das arritmias em crianças, porque os seus sinais, os seus sintomas, eles muitas vezes são inespecíficos e são vagos e permanecem assim sem identificação, já que em alguns casos ocorre uma resolução espontânea dessa arritmia. Os objetivos desse estudo tratam-se de apontar os desafios diagnósticos das arritmias nos pacientes pediátricos. A metodologia inclui uma revisão sistemática de literatura, que foi realizada em setembro a novembro de 2020, onde 419 artigos eles foram filtrados, 6 foram selecionados no PubMed e Cielo também, que foram as plataformas pesquisadas. Os descritores são arritmias pediátricas ou eletrofisiologia cardíaca, sendo os critérios de inclusão artigos em inglês, crianças e diagnóstico eletrocardiográficos. Os de exclusão são arritmias congênitas e arritmias em adultos. Quanto aos resultados, acontece que por alteração da geração do estímulo ou na condução do impulso elétrico, acontece uma irregularidade do ritmo cardíaco, ou seja, uma alteração da frequência cardíaca. E mudanças progressivas na anatomia e fisiologia durante esse período que se configura do nascimento, ou seja, tratando de corações fetais e neonatais, até a adolescência, essas características elas ocorrem mudanças durante esse período. Então, o padrão adulto normal, ele não vai ser encontrado em eletrocardiogramas de crianças em idade fetal ou em crianças mais desenvolvidas, porém não tão quanto um adulto saudável. Isso acontece porque o coração fetal e neonatal ele bate bem mais rápido e ele possui uma estrutura e é funcionalmente imaturo e apresenta um desempenho próximo ao máximo da curva de função ventricular. Então, a reserva dessa bomba ela é tão limitada devido à imaturidade desses corações que qualquer alteração significativa na frequência cardíaca ela leva a um declínio do débito cardíaco. Isso pode gerar um comprometimento cardíaco, tanto do enchimento, assim como uma congestão venosa, cuja gravidade ela vai depender das características da arritmia e das propriedades miocárdicas. Assim, mostro-lhes na figura 1, ao todo, na verdade, são 3 eletrocardiogramas, que na figura 1 eu tenho de uma criança saudável, ela tem 2 anos de idade, e é possível perceber padrões distintos de um. Na figura 1, esse eletrocardiograma, ele mostra que eu vejo aqui em V1 até V3 uma onda T invertida. Existe uma onda T invertida. Existe uma onda R dominante, que é possível enxergar bem melhor em V2 e V3. Aqui também acontece em V1.
E também dá para se ver um padrão RSR. RSR. Esse padrão ele pode ser confundido com a morfologia parcial de bloqueio de ramo direito. Porém, nada que é encontrado, a criança possui ritmo, claro, um ritmo aqui, a frequência cardíaca também está dentro dos padrões de normalidade. Já aqui na figura 2, eu apresento-lhes um eletrocardiograma de um adulto saudável. Esse adulto não apresenta alterações importantes, na verdade, ele tem um ritmo sinusal, é perceptível que uma onda P gera um QRS, ou seja, ele tem um ritmo sinusal, ele tem o intervalo RR é regular, então tem um ritmo regular, e ele apresenta aqui cerca de 600 batimentos por minuto, que é relativa à normalidade em adultos. Já na figura 3, apresento-lhes um eletrocardiograma de uma criança de 6 anos, e vendo aqui em D2 longo, é possível ver que eu tenho uma frequência cardíaca alta, inclusive para criança, se vamos calcular, aqui vai dar cerca de 300 batimentos por minuto. Então, é possível ver um ritmo bem acelerado. E aqui em V5 e V6, 5 V6, é possível ver um infradesnivelamento do ST, do segmento ST, que é sugestivo de uma taquicardia mantida por uma via acessória. Certo? Então, aqui existe realmente uma arritmia em uma criança. Então, dito isto, é possível ver que o conhecimento dos parâmetros diagnósticos, eles são necessários, tanto os eletrocardiográficos, assim como os padrões quanto a idade, quanto o tamanho da criança, eles devem ser bem definidos e bem conhecidos, a fim de evitar transtornos tanto na interpretação quanto na conduta terapêutica. Gostaria de agradecer. Muito obrigada. Olá, eu iria apresentar sobre a perspectiva da assistência de enfermagem à criança com cardiopatia congênita, uma revisão de literatura. Esse trabalho, esse artigo foi produzido por mim, Jonathan Santos Brito, e orientado pela professora Marcela da Silva Souza. Como introdução, trouxemos que mundialmente as anomalias congênitas em geral afetam aproximadamente 1 em cada 33 recém-nascidos e são responsáveis pela incapacidade de 3,2 milhões por ano de crianças. Essa anomalia congênita, essa cardiopatia congênita, ela vai afetar tanto o coração dessa criança e como também as artérias de grande porte. E o objetivo desse artigo foi analisar a importância da assistência de enfermagem frente à criança portadora de cardiopatia congênita.
Como metodologia, foi utilizado a revisão de literatura para a construção desse artigo, publicações dos anos de 2015 a 2019, e foram analisados, né, artigos, 9 artigos, 5 dissertações de mestrado e 2 monografias. Como resultado, o trabalho ele vem descrevendo que as cardiopatias congênitas constituem um grupo de patologia que causam lesões em diferentes partes do aparelho circulatório, tanto o coração, como eu falei anteriormente, como também as artérias de grande porte. E aí pode ocasionar, né, com gravidades variáveis, né, a depender da criança, né, porque sabemos que a cardiopatia congênita ela se subdivide em dois grupos, né, as cianóticas e as não cianóticas. E aí, dentro desses subgrupos, existem vários outros diagnósticos de cardiopatia congênita. Na presença do diagnóstico médico, a assistência de enfermagem ela vai ser estabelecida, essa assistência ela vai ser direcionada de uma forma integral e individualizada para aquela criança diagnosticada com a cardiopatia congênita e executada precocemente, porque quanto mais precoce, tanto o diagnóstico quanto a assistência, né, o cuidado for executado, melhor vai ser para manter hemodinamicamente a criança estável. E essa criança com cardiopatia congênita, ela descompensa muito rápido, né? Então, a depender da gravidade dessa cardiopatia. Então, um dos objetivos da assistência da enfermagem, nessa perspectiva, é justamente manter a criança estável ou compensada hemodinamicamente. E aí o enfermeiro também, ele vai utilizar o processo de enfermagem, tanto a teoria, né, que vai ser utilizada, se não for já estabelecida pela instituição ou ficar a critério do enfermeiro ou da enfermeira, vai ser utilizada uma teoria para embasar o processo de enfermagem, né, embasar a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, que é a coleta de dados, o diagnóstico, o planejamento, a implementação desse diagnóstico, né, desse planejamento e a evolução, né? Como foi que a criança ele respondeu, ele reagiu aos cuidados, às implementações que foram utilizadas para essa criança. E aí, nesse processo, esse processo ele deve ser contínuo, né? Fazer parte da rotina do enfermeiro nessa assistência, né? Esse processo ele vai auxiliar tanto a assistência de enfermagem em si, mas também ele vai auxiliar a assistência médica, né? Porque na coleta de dados vamos colher tanto informações do paciente, né, da criança, quanto também o histórico familiar. E isso é de suma importância para poder fornecer informações para fechar um diagnóstico médico. Então, a assistência de enfermagem ela vem também nessa perspectiva de auxiliar também, de contribuir para um diagnóstico, né? Porque o diagnóstico ele pode ser tanto na fase intrauterina, né? Tanto na fase intrauterina, no pré-natal, mas também tem o diagnóstico ele pode ser feito também pós-parto, né? E também ele pode ser na fase criança, a longo prazo, adulto, enfim, a depender da gravidade variável dessa cardiopatia. E aí, essa assistência, né, de enfermagem, ela vai também contribuir na construção de evidências do conhecimento de enfermagem, porque essa assistência ela é embasada, né, cientificamente, para poder contribuir, né, auxiliar nesse processo, né? E esta assistência deve ser aplicada ao perfil da criança e suas manifestações clínicas,
porque cada criança vai reagir de um jeito à sua determinada cardiopatia. E aí, a depender dessa cardiopatia, vai ter diversas manifestações clínicas, né? Como acúmulo de líquido e sódio, má oxigenação cardíaca, deficiência no fluxo sanguíneo e também o comprometimento respiratório que essa criança pode estar tendo. Além dessa assistência, dessas identificações das manifestações clínicas, o enfermeiro ele também vai estar auxiliando tanto na questão do ECG, para saber, né, a extensão se tem ou não tem uma hipertrofia, né, direita, esquerda, ambos os lados. Também vai estar auxiliando na ausculta cardíaca para saber as bulhas cardíacas, para saber se essa criança apresenta um sopro. Então, a enfermagem ela tem uma assistência muito importante para a criança com cardiopatia congênita. É essencial, né? Ela vai estar ali diretamente cuidando, assistindo de uma forma integral essa criança. E como conclusão do artigo, portanto, a assistência de enfermagem é de suma importância, pois contribui para viabilizar a realização de diagnóstico e intervenção precoce, onde há uma necessidade de explorar e adquirir novos conhecimentos que possam contribuir para a redução dos agravos e da mortalidade infantil. Desde já agradeço, né, pela oportunidade. Olá, o meu nome é Jéssica de Oliveira e eu irei apresentar o trabalho intitulado Disfunção Autonômica Cardíaca em crianças dos 7 aos 10 anos de idade com obesidade no município de Vitória de Santo Antão. A obesidade é uma patologia de etiologia multifatorial que tem a prevalência crescente em todo o mundo e em diversas faixas etárias. Essa patologia ela vem sendo correlacionada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O quadro de obesidade ele é capaz de provocar alterações na morfologia, na estrutura e no funcionamento do coração. Geralmente, essas alterações elas podem ser caracterizadas por um processo de remodelação concêntrica e de hipertrofia do ventrículo esquerdo, que ocorre mesmo na ausência de comorbidades como a hipertensão arterial. Outra alteração que vem sendo descrita em indivíduos com obesidade é a disfunção autonômica cardíaca, que consiste em um desbalanço no controle do sistema nervoso simpático e parasimpático sobre o coração. Geralmente, essa alteração ela é caracterizada por um aumento da atividade simpática que pode ou não estar associada a uma redução da atividade parasimpática. Então, diante disso, nosso objetivo foi avaliar a função autonômica cardíaca em crianças com sobrepeso e obesidade no município de Vitória de Santo Antão. O estudo é um estudo transversal quantitativo realizado na rede de ensino municipal de Vitória de Santo Antão. O projeto ele teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco e participaram do estudo 110 crianças na faixa etária de 7 aos 10 anos. As crianças elas foram subdivididas em 3 grupos, de acordo com a classificação do índice IMC para a idade, utilizando as recomendações, os pontos de Courts, estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde em 2007. Então, essas crianças elas tiveram a pressão arterial aferida, e também realizaram o eletrocardiograma
em posição supina e em repouso, por meio do qual nós avaliamos a variabilidade da frequência cardíaca, analisando índices tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Então, como principal resultado, nós observamos que as crianças com obesidade, elas apresentaram um aumento tanto da pressão arterial sistólica quanto diastólica, quando comparado aos demais grupos. Salientamos que esse aumento, esses valores, né, de pressão arterial, eles ainda são considerados normais para a faixa etária, então essas crianças elas não são hipertensas, porém elas apresentam valores um pouco mais elevados da pressão arterial sistólica e diastólica quando comparado aos demais grupos. Isso na literatura já vem sendo descrito como fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares futuras, mesmo que esses valores eles encontrem-se dentro da faixa considerada normal para a idade. Em relação à frequência cardíaca, nós não observamos diferenças entre os grupos, sugerindo assim que a obesidade e o sobrepeso eles parecem não afetar a frequência cardíaca nessa faixa etária. Isso também condiz com o que a literatura traz, visto que foram desenvolvidos alguns estudos com crianças e não se observou diferenças na frequência cardíaca nessa faixa etária. Em relação à variabilidade da frequência cardíaca, nós observamos inicialmente que as crianças com sobrepeso, elas não apresentam diferenças ao serem comparadas às crianças com eutrofia, sugerindo assim que o grau de excesso de peso que o sobrepeso provoca, ele não é capaz de alterar os parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Porém, quando nós avaliamos as crianças com obesidade, nós encontramos uma redução nos índices do domínio do tempo. Então, esses índices aqui em destaque, que sugerem uma diminuição tanto da atividade parasimpática, quanto da variabilidade da frequência cardíaca global nessas crianças. E no domínio da frequência, nós observamos um aumento do índice LF e também da relação LF-HF, que é o índice simpato-vagal, sugerindo assim um aumento da atividade simpática nesse grupo. Então, diante dos dados expostos, os nossos dados, eles sugerem que a obesidade ela parece induzir um aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, bem como alterações na variabilidade da frequência cardíaca, caracterizadas pela redução da atividade parasimpática e da variabilidade da frequência cardíaca global, bem como o aumento da atividade simpática, que é representada pelos índices LF e a relação LF-HF em crianças com obesidade. Então, esse é o nosso trabalho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao grupo do projeto Crescer com Saúde, no qual o projeto foi desenvolvido, e ao grupo de pesquisa em controle cardiorrespiratório e plasticidade fenotípica, que é o grupo ao qual o projeto está vinculado, bem como aos nossos órgãos de fomento, CAPES e FACEP, e a toda a organização do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar aqui o trabalho intitulado A massa muscular é o principal indicador de crescimento somático associado ao aumento da pressão sistólica com a idade. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor José Geraldo Mil, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, e teve como coautores o professor Rafael de Oliveira Alvim, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Amazonas, o professor Marcelo Perim Baldo,
do Departamento de Fisiopatologia da Universidade Estadual de Montes Claros, e Elis Aguiar Morra, atualmente atuando na Faculdade Estácio de Sá de Vitória. Bom, para contextualizar, nós temos que estudos anteriores mostraram então que a massa magra é um importante determinante do valor da pressão arterial na fase de transição da infância para a adolescência, mas que a dificuldade em ajustar para a colinearidade entre massa muscular e massa gorda e também a carência de estudos longitudinais para chegar às relações de causa e efeito são fatores limitantes. Então, para abordar esse problema, nós realizamos um estudo prospectivo, então longitudinal, em 109 crianças e adolescentes de ambos os sexos, e realizamos então uma análise de regressão por vias de mediação, né? Então essa regressão é uma regressão estrutural, e essa regressão foi utilizada para testar um modelo em que a associação entre a idade e a pressão sistólica teria um componente direto, independente, mas também que tivesse vias de mediação, através da massa muscular, da massa gorda e da estatura. Como resultado, nós tivemos que na linha de base essas crianças tinham 10,4 anos de idade e no acompanhamento 13,6 anos de idade. Então nós acompanhamos por um período médio de 3 anos essas crianças e adolescentes. Nós temos como resultados principais que o efeito direto da idade na pressão sistólica ele não foi significante. Essa conclusão é dada pelos valores de beta não padronizados e pelo erro padrão. Nós temos também que o aumento da estatura, bem como da massa gorda, não foram mediadores do aumento da pressão sistólica com a idade, e principalmente que a massa muscular foi o único mediador significante do aumento da pressão sistólica com a idade. Para chegar a essa conclusão, nós percebemos aqui que o aumento de 1 ano de idade é associado ao aumento da pressão sistólica em 0,484 milímetros de mercúrio. Ou seja, o aumento de 1 ano de idade é associado a aproximadamente 0,5 milímetros de mercúrio na pressão. Bom, para padronizar esses valores de unidade, nós fizemos um quadro com os valores de beta padronizados, então, que são representados aqui por essas setas. As setas cheias representam as associações que são significantes e as setas tracejadas representam os valores de beta que não foram significantes. Então, para resumir a análise, nós temos que a idade aumentando em um desvio padrão, aumenta a massa muscular em 0,2 desvio padrão, e que o aumento da massa muscular em um desvio padrão aumenta a pressão sistólica em 0,2 desvio padrão. E todas as outras associações elas não foram significantes. Então, para concluir, nós temos que o aumento da massa muscular foi o único indicador de crescimento somático a explicar o aumento da pressão sistólica com a idade. Bom, nós precisamos, então, de estudos com um número maior de indivíduos para que possa ser abordada a diferença entre os sexos, seguramente essas diferenças existem, e também para assegurar aí o efeito de outros indicadores, por exemplo, indicadores hormonais. O aumento da testosterona, por exemplo, poderia ser um responsável pelo aumento da pressão sistólica, e a massa muscular, nesse caso, poderia ser um fator aí de confusão. Então, precisaríamos analisar outros indicadores para chegar a uma conclusão definitiva. Eu vou terminando a apresentação, agradecendo o apoio dos órgãos de fomento, através da FAPES-PP-SUS, da Fundação Vale e do CNPq. Agradecer aos colaboradores, ao meu orientador, e agradecer a oportunidade da participação nesse evento. Obrigado a todos e tenham todos
Olá, sou Sabrina Caires, graduanda do curso de Fisioterapia pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, e irei apresentar o trabalho intitulado Obesidade abdominal está associada à hipertrigliceridemia em idosos. Este trabalho tem a colaboração de Lélia, Ivna, Antonieta, Yuri, Cláudio, Paulo, Lucas e como orientador o professor César Augusto Casotti. Bom, em decorrência das alterações fisiológicas no envelhecimento, a obesidade abdominal é frequentemente verificada em idosos. E com isso, devido ao tecido adiposo ser o maior reservatório de colesterol, o seu excesso pode ocasionar a hipertrigliceridemia. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar a associação entre obesidade abdominal e hipertrigliceridemia em idosos. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal realizado com idosos residentes na zona urbana do município de Aiquara, no estado da Bahia. Assim, a obesidade abdominal foi identificada pela mensuração da circunferência da cintura, sendo considerada alterada em homens valor maior ou igual a 102 centímetros e em mulheres valor maior ou igual a 88 centímetros. Já a hipertrigliceridemia foi definida por valores maior ou igual a 150 mg por decilitro. Para análise das variáveis, realizou-se a análise descritiva, bem como a frequência relativa absoluta, média e desvio padrão. E para verificar a associação entre as variáveis, utilizou-se o teste de quadrado com nível de significância de 95%. Assim, participaram do estudo 78 idosos, sendo 58,4% composto por mulheres. A média de idade nos homens foi de 72 anos, com desvio padrão de 8 anos, e as mulheres, 71 anos, com desvio padrão de 6,7 anos. Observou-se prevalência de obesidade abdominal de 46,1% e de hipertrigliceridemia de 45,5%. Na tabela estratificada por sexo, podemos observar que dos idosos que apresentam hipertrigliceridemia, 58,2% são obesos, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino com 60%. E assim, através do valor de P, observamos que a hipertrigliceridemia está associada à obesidade abdominal. Dessa forma, concluímos que a obesidade abdominal e a hipertrigliceridemia em ambos os sexos, elas apresentam associação. E assim, são necessárias ações para a prevenção e tratamento da obesidade, a fim de reduzir a hipertrigliceridemia e os riscos às doenças cardiovasculares nesta população. Obrigada.
esse trabalho intitulado como Fatores que influenciam os níveis de HDL e colesterol em crianças e adolescentes. Esse trabalho vai ser apresentado por mim, Poliana Romano Liosa, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo, e temos como coautores o Divanei, a Deise, a Ingrid, a Érica e o professor José Geraldo Mil, que é coordenador desse projeto. Por introdução, temos que investigações em crianças e adolescentes sobre os fatores de risco que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares na vida adulta apresentam uma alta diversidade de biomarcadores, sendo que dentre eles nós temos a idade e o estágio puberal. Além desses, nós temos também outros marcadores, que podem ser, por exemplo, os fatores antropométricos. Alguns desses fatores antropométricos são mais analisados e mais vistos como fatores que prejudicam, né, que influenciam o desenvolvimento de doenças cardiovasculares na vida adulta do que outros. Então, o objetivo desse estudo foi verificar a associação entre as concentrações da lipoproteína de alta densidade, o HDL colesterol, que é visto como uma lipoproteína cardioprotetora, nas fases de desenvolvimento de crianças e adolescentes, ou seja, durante a idade, né, no percurso da idade desse desenvolvimento, e alguns fatores associados, que seriam os fatores antropométricos. O estudo, ele foi um estudo transversal que ocorreu com 599 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, de ambos os sexos. Essas crianças, elas estavam matriculadas numa instituição denominada Estação Conhecimento, que é financiada pela Vale. Essa instituição, ela fica alocada no município de Serra, no Espírito Santo. Os dados antropométricos que nós gostaríamos, né, de avaliar foi a circunferência da cintura, a circunferência do quadril, a circunferência do pescoço, peso, altura, o IMC e o percentual de gordura corporal, que foi avaliado através da balança de bioimpedância em body 270. As variáveis bioquímicas analisadas nesse trabalho foram o colesterol não HDL e o colesterol HDL. Colesterol não HDL são todas as frações lipídicas menos o colesterol HDL, ou seja, aqui nós temos as ditas, né, frações lipídicas ruins, né, e o HDL colesterol seria a fração lipídica boa, que é cardioprotetora, e aquelas outras que seriam mais, que seriam mais danosas. Visando verificar as variáveis que impactavam, então, na diminuição desse HDL colesterol, nós utilizamos análise de regressão múltipla com a introdução de variáveis independentes no modelo Stepwise. Nós utilizamos o pacote estatístico SPSS 20.0 para as análises. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, número 725488. Dentre os resultados, nós temos aqui a análise estatística descritiva, sendo que nós temos a média, o desvio padrão e o N, que entrou dentro dessa análise, né? Então, nós temos aqui 580 crianças que tiveram todas essas variáveis que nós gostaríamos de verificar nesse trabalho. A média do colesterol HDL na população foi de 49 mg por decilitro e de colesterol não HDL 102 mg por decilitro. Na tabela 2, nós temos já o modelo ajustado, né, a regressão múltipla e a inclusão dessas variáveis independentes no modelo Stepwise. E aqui, o modelo 3, ele é o modelo que mais explica essa alteração, né, o que mais impacta nessa variável do HDL. Né? Então, nós temos aqui o modelo 3, que ele impacta em 13,7% essa variação. Então, ele explica 13,7% da variação do HDL colesterol. E aqui, nesse modelo 3, entraram a circunferência da cintura, a idade de anos e o colesterol não HDL. Já na tabela 3, nós temos aqui os coeficientes de variação das variáveis independentes inclusas no modelo. Então, nós temos aqui o coeficiente padronizado beta. Nós temos aqui que todas essas variáveis tiveram associação significativa, né, com HDL e colesterol. E nós temos nessa tabela 3, como que cada variável que entrou nesse modelo 3, que foi o modelo que mais explicou essa variação do HDL e colesterol, como cada variável explica individualmente essa variação. Ou seja, para a circunferência da cintura, por exemplo, nós temos que a diminuição de 0,29 centímetros de circunferência da cintura aumenta 1 miligrama por decilitro de HDL colesterol. Ou seja, à medida que a circunferência da cintura diminui, o HDL colesterol aumenta. A idade também, à medida que a idade diminui, o HDL colesterol aumenta. E à medida que o colesterol não HDL diminui, o colesterol HDL aumenta.
Então, aqui nós temos associações inversas, né? Então, à medida que a circunferência da cintura, a idade, o colesterol não HDL diminuem, o colesterol HDL aumenta. E aí, a circunferência da cintura nós podemos analisar da seguinte forma, né? Que a deposição da gordura abdominal, ela é negativamente, é um fator negativo para essa concentração de HDL colesterol, ou seja, a partir do momento que você tem uma maior concentração de percentual de gordura na região abdominal, seu HDL colesterol ele vai diminuir. Isso já começa a acontecer desde a idade da infância, correto? Nós temos aqui a estatística de colinearidade, né, que seria o fator de tolerância e o VIF. Quando o fator de tolerância ele está acima de 0,20, mostra que não há colinearidade entre as variáveis. E a partir do momento que o VIF ele é inferior que 5, também demonstra que não há colinearidade entre as variáveis, certo? Então, por conclusão, nós temos que em crianças e adolescentes, além da idade, o HDL colesterol ele diminui com o aumento da circunferência da cintura e com o aumento da concentração do colesterol não HDL. Esse trabalho foi apoiado pela Vale, né? Teve apoio financeiro da Vale e teve apoio técnico do Tomasi e da FEST. Obrigada.